África. Aqui a vida é medida em força, coragem e conquista. Nessas terras surgiram muitas lendas, porém 2 leões deixaram suas marcas para sempre no solo da savana. Scarface, o leão mais famoso do mundo, eternizado por sua cicatriz e por comandar uma coalizão temida, e Seke Khama, o colosso de Botsuana, o rei que não apenas dominou, mas moldou o seu próprio império com leis implacáveis. Ambos foram reis, ambos desafiaram as probabilidades, mas apenas um deles ergueu um reinado que nem mesmo a morte conseguiu apagar. Eu sei, a história desses leões é uma verdadeira disputa de gigantes. Porém, quando terminar este vídeo, você entenderá porque Seke Khama foi o maior de todos. Então prepare-se, pois a savana vai rugir mais alto do que nunca, reverenciando o eterno e majestoso Seke Khama. Deixe seu like e se inscreva. Vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com o AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Na imensidão do continente africano, cenários distintos moldaram 2 dos maiores reis que o continente já viu. Ao norte, nas vastas planícies douradas do Quênia, estende-se a lendária Reserva Nacional de Masai Mara, um verdadeiro santuário de vida selvagem, onde rios como o Mara e o Talek cortam a savana e alimentam ecossistemas tão belos quanto brutais. Foi ali que Scarface nasceu, cresceu e construiu sua fama. O Masai Mara é famoso por abrigar a grande migração, onde milhões de gnus e zebras cruzam os rios infestados de crocodilos, atraindo predadores de todos os tipos. Nesse cenário vibrante, onde a natureza pulsa em um ciclo incessante de vida e morte, Scarface se destacou com sua juba imponente e um olhar marcado pela cicatriz que o imortalizou. Ao sul do continente, no Botsuana selvagem, outro mundo se desenhava. A região de Savuti Marsh, no delta do Okavango, é uma terra tão hostil quanto majestosa. Durante meses, a água desaparece e a poeira domina o horizonte, empurrando herbívoros e predadores ao extremo. E quando a chuva retorna, ela transforma o deserto em um palco fértil de sobrevivência intensa. Foi nesse terreno imprevisível e implacável que Seke Khama escreveu sua história. Um leão colossal vindo das areias do deserto do Kalahari que não apenas sobreviveu, governou. Com punho de ferro construiu um império territorial que se expandia entre regiões, vencendo não apenas rivais, mas a própria natureza em sua forma mais selvagem. 2 reis, 2 trajetórias, 2 ícones esculpidos em ambientes distintos. Scarface, com sua coalizão de 4 machos, reinou com inteligência e fama, sendo ovacionado pelos flashes das câmeras e reverenciado por guias de safari e documentaristas do mundo inteiro. Ele era respeitado, sem dúvida. Sua história foi contada em centenas de línguas e atravessou oceanos. Era o rosto mais conhecido e reconhecido do reino animal. Mas Seke Khama não teve uma câmera acompanhando cada passo, nem fama internacional estampada em revistas. Sua lenda cresceu no silêncio dos matagais de Savuti, na força de seus golpes, na tirania que controlava suas terras e nos filhos que gerou, muitos dos quais tentaram em vão derrubá-lo. Enquanto Scarface reinava entre flashes e turistas,
Sekekama dominava entre espinhos, areia e sangue. E é aqui que começamos a entender a verdadeira dimensão desse confronto. Scarface foi um grande leão, sem dúvida, mas quando observamos os detalhes mais profundos da sua trajetória e contrastamos com a jornada de Sekekama, percebemos algo inevitável: a diferença entre ser lendário e ser imbatível. A partir daqui vamos descobrir por que Sekekama supera Scarface. Força e estratégia. A grandeza de um leão não se mede apenas pelas terras que domina, mas pela força como molda o mundo ao seu redor. E quando o assunto é força bruta e estratégia letal, Sekekama se destaca como uma criatura quase mitológica dentro da selva africana. Enquanto Scarface é lembrado pela sua cicatriz e pela fama que alcançou, Sekekama é temido por sua habilidade de esmagar qualquer ameaça, sozinho, sem precisar de plateia ou de apoio de outros leões. Scarface tinha ao seu lado uma coalizão poderosa: Morani, Hunter e Sikio, os 4 mosqueteiros. Juntos eles conquistaram bandos, expandiram territórios e derrotaram 9 leões dominantes. Sem dúvida, um feito admirável. Mas há um detalhe essencial aqui: Scarface nunca reinou sozinho. Suas vitórias foram fruto de uma irmandade estratégica. Cada batalha, cada território conquistado foi resultado do trabalho em grupo. Isso não diminui seu mérito, mas expõe um contraste inevitável. Sekekama construiu seu império sozinho no início, acompanhado apenas por seu irmão submisso, Thorn-Nose, que jamais ousou enfrentá-lo ou contrariar suas ordens. Pelo contrário, muitas vezes Thorn-Nose fugia das batalhas por medo e Sekekama enfrentava os rivais sozinho, com uma força bruta e habilidade de luta admiráveis. Quando uma leoa não atendia às expectativas de Sekekama sobre poder e nobreza, ele a abandonava. Foi o caso de Satal, a rainha do norte, que, rejeitada, se tornaria sua maior inimiga. Mas Sekekama não temia inimigos. Ele os criava, os enfrentava e então os esmagava. Sozinho enfrentou um clã inteiro de hienas que ameaçou seu bando de filhotes e matou metade delas em uma única noite de massacre. Essa cena não está registrada em nenhum documentário internacional, mas ecoa nas falas dos guias locais que o chamavam de O Colossal. Enquanto Scarface dividia as responsabilidades com seus irmãos, Sekekama assumiu o papel de caçador, rei e executor. Ele acompanhava as leoas nas caçadas e era o primeiro a finalizar as presas de grande porte com sua força avassaladora. A força de Sekekama também era testada dentro do seu próprio sangue. Quando um de seus filhos tentou cruzar com sua rainha Matsumi, a única leoa intocável, Sekekama não apenas o deteve, ele o matou com um golpe fatal que quebrou sua espinha diante dos próprios irmãos. Esse não foi um ato de crueldade, mas uma lição de poder. Scarface jamais teve que combater seus próprios descendentes. Sekekama construiu um reino onde até mesmo seus filhos o temiam. Um reino onde as regras eram claras. Ou você se curvava ao rei ou morria pelas suas garras. Em termos estratégicos, Scarface era habilidoso. Ele patrulhava territórios, evitava conflitos quando a velhice o alcançou e até foi respeitado por jovens machos que tomaram suas leoas sem enfrentá-lo. Sekekama, por outro lado, era astuto mesmo em sua juventude. Ele manipulava alianças, controlava a reprodução do seu clã e escondia amantes em pontos secretos da selva, fora da vista de sua rainha. Quando esses filhotes bastardos começaram a ser ameaçados pelos príncipes legítimos, Sekekama agiu com brutalidade e advertência. Ele não dividia nada, nem poder, nem herança. Tudo girava ao redor da sua vontade. E mesmo quando foi desafiado por seus 3 filhos renegados, príncipes que formaram sua própria coalizão, Sekekama enfrentou todos eles em um confronto direto, sem aliados ao seu lado, e os derrotou. Feriu cada um dos seus próprios filhos e os obrigou a recuar. Scarface, no fim da sua vida,
evitava conflitos. Sekekama, mesmo com anos a mais de idade, ainda buscava o combate, e em 2021 foi visto derrotando um leão nômade sozinho, mesmo já mancando por antigas batalhas. Scarface caminhou 25 quilômetros antes de morrer, retornando às terras do seu nascimento para o seu descanso eterno, um ato digno de reconhecimento. Na velhice, Sekekama ainda caminhava sobre os corpos dos que ousavam desafiá-lo. E até mesmo quando seus filhos planejaram sua emboscada final, precisaram usar distrações táticas de desgaste psicológico e ataque coordenado em grupo para derrubar o rei de idade avançada. Sekekama não caiu porque era fraco. Ele caiu porque 4 leões jovens juntos o atacaram em uma emboscada covarde. E ainda assim, ele feriu gravemente os 4. Se Scarface foi o rosto da majestade, Sekekama foi o próprio punho da selva. Ele não precisava de fama. Ele moldou a savana ao seu redor com força e medo. Enquanto Scarface liderava com carisma e uma cicatriz que contava uma história, Sekekama era a própria cicatriz na selva de Botsuana. Governo. A força é importante, mas ser rei de um bando de leões vai além. Liderar os felinos mais temidos do mundo requer saber governar, impor ordem, manter a hierarquia viva e proteger a estrutura de uma sociedade selvagem que, se desmoronar, leva consigo o legado de uma dinastia inteira, além de deixar filhotes para que o gene de poder permaneça e prospere. E é exatamente nesse ponto que Sekekama se distancia ainda mais de Scarface, não apenas pela autoridade que exercia, mas pela forma como mantinha seu bando unido sob um único ideal: respeito absoluto ou punição irreversível. Scarface foi um líder respeitado dentro da coalizão dos 4 mosqueteiros. Era o mais marcante, o mais carismático e frequentemente assumiu o papel de pacificador entre os irmãos. Mas sua liderança era horizontal, ele dividia entre iguais e suas decisões compartilhadas com os demais. Eles tomavam territórios em conjunto, protegiam uns aos outros e repartiam os bandos conquistados. Embora não houvesse um líder oficial entre eles, Scarface naturalmente se destacava, mas sua influência ainda assim era limitada pelo pacto de irmandade. Já Sekekama nunca compartilhou poder. Ele não era um entre iguais, ele era o topo da pirâmide. Quando conquistou os primeiros bandos no norte, no delta do Okavango, não precisou de uma coalizão apenas do seu irmão Torninuse, que servia mais como escudeiro do que como parceiro. As decisões eram todas de Sekekama, e ele escolhia com quem acasalar, quem poderia reproduzir, quem era útil e quem deveria ser descartado. A rainha do norte, Satal, foi rejeitada por não atender aos padrões de força que Sekekama exigia em sua rainha. Ele a substituiu por Matsumi, que possuía uma postura dominante com as demais leoas, uma rainha digna de um rei colossal. Scarface jamais precisou ou sequer tentou tomar esse tipo de decisão. Ele aceitava os bandos conforme vinham, enquanto Sekekama os moldava. Dentro do próprio bando, Sekekama implementou uma espécie de educação selvagem. As leoas levavam os filhotes para observar as caçadas, e em um estágio posterior os empurravam diretamente para o meio das manadas, forçando os jovens a aprenderem na prática quem sobrevivia e quem era descartado pela natureza. Isso era liderança brutal, mas eficaz. Ele estava construindo descendentes à sua altura. A ordem e o preparo não vinham do acaso, vinham da cultura de sobrevivência imposta pelo próprio rei. Scarface teve filhotes, muitos inclusive. Sua coalizão deixou uma descendência poderosa, mas ele jamais precisou colocar seus filhos contra o próprio trono. Sekekama, por outro lado, não apenas controlava a reprodução, ele controlava o destino de cada herdeiro. Quando um dos seus filhos tentou reivindicar um espaço junto à rainha, Sekekama não hesitou, o matou diante dos irmãos. Ele fez do ato um símbolo, um decreto real diante de todos. Aqui só há espaço para um leão dominante, e esse leão sou eu.
O equilíbrio do bando foi mantido não com empatia, mas com supremacia total. Mesmo em seus últimos anos, Sekekama liderava. Em 2021, ainda era visto patrulhando seu território, cuidando pessoalmente da segurança do bando. Ele morreu como rei, não de causas naturais, isolado em silêncio, mas lutando até o fim contra seus próprios herdeiros que o emboscaram num ataque coordenado e covarde. Um filho distraiu com provocações enquanto os outros 3 deram o golpe fatal. E mesmo assim, ele quase venceu, levando um dos filhos à morte por conta das feridas da batalha. Em liderança, Sekekama foi absoluto, inflexível e monumental. Enquanto Scarface foi símbolo de fama e união, Sekekama foi o arquétipo de realeza brutal da selva africana. Ele não apenas guiou um bando, ele construiu um reinado e escreveu a história de uma dinastia. Scarface reinou até envelhecer. Sekekama reinou até o último rugido, até o último golpe, até seu corpo não mais sustentar o peso do colosso que ele era. Com um reinado esmagador, eu me atrevo a dizer que Sekekama, o colosso da África, foi o maior rei leão já registrado até os dias de hoje. E você, o que pensa sobre isso? Registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!